Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos Matias e você está no canal EBD e Teologia. Se inscreva no nosso canal, compartilhe e nós vamos agora estudar a lição 3 que tem por título Eleição e Predestinação. Roda o vídeo. Muito bem, pessoal. Lição 3, que tem por título Eleição e Predestinação. E eu quero que você me acompanhe tópico por tópico. Eu não vou nem falar da introdução. Eu já vou partir para o item 1, para o miolo desse conteúdo. Tópico 1, item 1. Acompanhe comigo aqui. Eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Item 1. A eleição divina. Ela traz a ideia de escolha. Efésios capítulo 1, verso 4. Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Número 1. Em que fomos escolhidos? Em Jesus. Por isso ela é cristocêntrica. Número 2. Em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo. E qual a finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Donald Stamp diz que ele é o editor da Bíblia Pentecostal. Ele diz o seguinte, que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus, e que ninguém é eleito sem estudar ou sem estar, aliás, unido a Cristo pela fé. Nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Olhem aqui para mim, prestem bem atenção. Vocês têm nesse item 1 aí 3 perguntas e 3 respostas. E o que o comentarista diz é algo interessante. Ele diz que cita a Bíblia Pentecostal e ele cita a declaração de fé, da Assembleia de Deus. Obviamente que ele frisa que antes da fundação do mundo, pela presciência divina, Deus nos elegeu. Ou seja, nos elegeu coletivamente. Observe que o comentarista utilizou a palavra pré-ciência. Ciência não quer dizer conhecimento em grego. Pré não quer dizer conhecimento prévio. Antes não quer dizer antes. Pré quer dizer antes. O que ele quer dizer com pré-ciência? Pré-ciência, que é uma palavra intercambiável com onisciência, só que a presciência é o conhecimento de Deus de maneira antecipada. Ou seja, é como que Deus ele nunca é pego de surpresa. Ele é o único ser, certo, entre esses céus e terra, que ele tem um conhecimento antecipado. Melhor dizendo, a Santa Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, tem um conhecimento antecipado. Isso é denominado de pré-ciência. Observem agora tópico 1, item 2, que está escrito assim, acompanhe comigo. As condições da eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. João capítulo 3, verso 16, 1 Timóteo capítulo 2, verso 4 ao 6. E torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento e fé. Entretanto, esse meio não é meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina, por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas obras.
Olhem aqui para mim, se vocês conseguem me entender. A condição para a eleição é o quê? Para alguém ser eleito: arrependimento e fé. Entendam isso. A perspectiva calvinista, João Calvino, nas suas Institutas das religiões cristãs, ele escreveu uma obra de teologia sistemática. A gente sabe que João Calvino era um teólogo reformado. Ele dizia que Deus elegeu uns antes da fundação do mundo para os céus e outros para o inferno. E dali surgiu, através das teorias dele, aquilo que nós conhecemos como calvinismo. O que é o calvinismo? A eleição calvinista ou predestinação calvinista, que é a famosa predestinação incondicional. É que Deus elegeu apenas indivíduos, uns para os céus e outros para o inferno. E que a morte de Cristo na cruz foi somente para os eleitos, para os predestinados, e não para todos. E é aí que está para nós, uma grande contradição. Vejam só, quando Pedro diz assim em Atos 3,19: arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Qual é a condição para ser salvo? Para ser eleito em Cristo, eleito em Cristo? Arrependimento e também a fé. Efésios capítulo 2, verso 8, o que é que diz? Pela graça sois salvos, mediante o que? A fé. Então a fé é o meio, a fé é a condição. Fé e arrependimento. É interessante que nesse tópico 1, item 2, e aí você vai anotar agora, quando o comentarista diz aí na lição, arrependimento, certo, prévio e fé são condições para sermos eleitos, porque estaremos em Cristo, né? Alguém que se arrependeu e tem fé, porque está unido a Cristo. Arrependimento em grego significa metanoia, ele como substantivo, metanoia, certo? O que é metanoia? O que foi que Pedro quis dizer? Arrependei-vos e convertei-vos. O que foi que Pedro disse? Arrependei-vos. Ele disse: tem a metanoia, mudança de mente, mudança de comportamento e mudança de confissão. Isto é arrependimento. Isso é condição para a salvação. Se é condição, é condicional para a salvação, temos que se arrepender, então é condição para ser o quê? Eleito ou predestinado. Outra coisa, ele diz também, comentarista, nesse item 2, no tópico 1, a palavra fé. E tudo baseado em Efésios 2,8 e Efésios 3,17. A palavra fé, em grego, é pis. É crer naquilo que não se vê. É crer no invisível. É acreditar naquilo que está além das possibilidades humanas. É fé. Pis. Em grego. Certo? Então, não é mérito nosso a eleição. O mérito é de Cristo. Mas não significa dizer que ele nos elegeu individualmente. Não, de maneira nenhuma. Ele elegeu a igreja antes da fundação do mundo. A igreja, a coletividade. Certo? Para ser eleito tem que estar em Cristo. Certo? Tópico 1, item 3. Acompanhe comigo aqui. Vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Efésios 1,4. Nesse aspecto, o vocábulo grego ágios, que significa santo, é separado do pecado. O adjetivo grego amonos, irrepreensível, expressa algo sem defeito ou inculpável. Filipenses 2,15. Os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus que nos elegeu em Cristo. Olhem aqui para mim. Quando nesse tópico 1, item 3, vida santa e irrepreensível, vamos pensar agora aqui no seguinte: o comentarista não já explicou? A palavra ágios quer dizer santo em grego, separado do pecado, significa separado do pecado, não é? Então vamos agora raciocinar. Aonde é que começa a santidade? É aí que está a grande questão. Aonde é que começa o processo de separação do pecado? Começa no interior do ser humano.
Paulo diz, 1 Tessalonicenses 5:23? O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. De onde vem a santificação? Vem de Deus. Vos santifique em tudo. Que tudo é esse? Aí Paulo começa com a parte interna. O vosso espírito. Espírito em grego significa pneuma. Alma. Alma em grego significa psique. E corpo. Corpo em grego significa soma. A tricotomia humana tem que ser santificada, disse Paulo. Irrepreensíveis, santos para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma coisa é você dizer que temos que ser santo, outra coisa é você argumentar aonde é que começa essa santidade e até onde ela termina. Começa no espírito e termina no corpo. 1 Tessalonicenses 5:23. E qual é a finalidade da santidade? Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O escritor da carta aos Hebreus, ele ainda escreveu, não foi? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Então você vai acrescentando esses versículos nesse tópico aí. Outro ponto que você vai anotar: a santificação quem faz é Deus, né? Mas quem aperfeiçoa somos nós. Nós temos responsabilidade com a santificação. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, você acrescenta aí nesse item, capítulo 7, verso 1, verso 2, que vem que Paulo disse: amados, temos tais promessas. Purifiquemos de toda a imundícia da carne. Carne no grego é sax. E do espírito. Espírito eu já expliquei, é pneuma. Purifiquemos da imundícia do sax e do pneuma, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Então você entende que Deus é quem santifica toda a tricotomia do homem. Mas quem aperfeiçoa, quem vai mantendo o estado de separação diária, somos nós. Vamos agora observar um outro detalhe. Talvez alguém esteja na dúvida: quem é que nos santifica? O Espírito Santo. E o que mais? Através de quê? Da palavra. João capítulo 17, verso 17, você acrescenta aí. Jesus disse: santificados na verdade, a tua palavra, ela é a verdade. Então você recheia o tópico 1, item 3. Vamos agora partir necessariamente para o tópico 1, item 4. Olha o item 4, o que é que ele diz aí? Acompanhe comigo aqui nos slides. Observem. A nova vida dos eleitos. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura e cólera, e ainda severa advertências contra a fornicação, impureza, avareza e embriaguez. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem máculas, sem ruga, mas santa e irrepreensível. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Sublinha aí, por favor. Sublinha, olhe para mim. Sublinha a palavra aí, mentira. Sublinhe. E anote o que eu vou lhe dizer. A palavra mentira tem 3 conotações em grego. Em grego. Significa mentira em grego. Pode significar pseudolos, que significa falar falsamente. Toda pessoa que fala com falsidade é um mentiroso. É pseudolos em grego. Agora aprenda isso aí. Quem fala com falsidade, com princípio de falsidade, é um mentiroso. Pseudolos em grego. Segunda característica da mentira, certo? Pseudos. A palavra pseudos, certo? Que significa mentira feita. É o falso. Certo? Pseudos. Mas existe a palavra, justamente, pseudônia. É a mentira feita, é a mentira realizada, é a mentira praticada. Você aí tem 3 aspectos da mentira. Quem é que ele diz isso? O dicionário Vine, está aqui na minha biblioteca. Ele diz isso categoricamente. Certo? O mentiroso não é só o que levanta a calúnia. O mentiroso, ele já parte do início, quando ele tem uma falsidade com alguém. Ele já é um mentiroso, porque ele não está sendo o quê? Verdadeiro. Somente o grego, koiné, vai te explicar isso. Outro ponto que você tem que entender. Grifa aí a palavra torpes.
O que é torpes? É o que pronuncia algo sem decência. É o que pronuncia a palavra que ofende a dignidade. É o que usa as palavras de maneiras obscenas. Isso é palavras torpes em grego. Anote aí. Anote a palavra cólera. O comentarista não botou aí no item 4 do tópico 1, não é? A palavra ira e cólera. O que é a cólera? A cólera é uma ira, mas é uma ira que gera violência. Isso é cólera. É o que gera violência. Alguém irado com violência, ele está encolerizado. Compreenda, cólera é uma coisa, é um tipo de ira, e ira é um outro tipo de ira. Mas a ira que gera violência, brutalidade, aí é a cólera. Ok? Você também sublinha aí, tem uma outra palavra que é a impureza. É alguém que é imoral. Imoral, qualquer pessoa que é imoral, que perde a sua dignidade, ele está sendo o quê? Impuro. Aí o comentarista diz no item 4 do tópico 1, somente o Espírito. Ele diz, somente o Espírito capacita. Não é isso? Para sermos um crente, viver em novo estilo de quê? De vida. Por que somente o Espírito? Porque está escrito, João capítulo 16, verso 7, verso 8, bem conhecido, que o Consolador, quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Somente o Espírito. João capítulo 16 e o verso 14 em diante, que foi que Jesus ensinou? Que o Espírito da verdade, quando ele vier, ele vos guiará em toda verdade. Então somente o Espírito. João capítulo 3, verso 5, vai recheando aí. Jesus disse, quem não nascer da água e do Espírito não pode o quê? Entrar no reino de Deus. Então somente o Espírito capacita alguém a se livrar da mentira, da soberba, da avareza, das impurezas, das lascívias. Somente o Espírito. Vamos para o tópico 2 agora? Tópico 2, acompanhe comigo. Olha aqui. Predestinados para filhos de adoção. Item 1. A predestinação, o termo grego prorozon, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo horizon, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes. Ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica a propósito de Deus, incluso na eleição. Que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo. Olhem aqui para mim. Interpretem Efésios capítulo 1, verso 4. A eleição é para quem está em Cristo. A preposição em, antes da palavra Cristo, em Efésios 1,4, indica ligado nele, em comunhão com ele, atrelado com ele, junto dele, unido a ele. Isso é simples de entender, mas muito simples. Muito simples. Outra coisa que vocês vão entender, tópico 2, item 2. Olha aí, filhos por adoção. Acompanhe comigo no slide. Filhos por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Essa palavra, essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Olhem aqui para mim, visualize aqui para mim. Vejam só, Paulo, quando fala de adoção, os judeus não usavam essa palavra. Por que os judeus não usavam essa palavra? Porque eles diziam que somente os descendentes de Abraão eram considerados eleitos de Deus. Mas Paulo utiliza uma palavra conhecida no mundo romano, no mundo gentílico, certo? Inspirado por Deus, e usa a palavra adoção. Isso significa dizer que era até uma afronta contra a cultura judaica. Aí Paulo vai trabalhar essa questão de adoção. O que é adoção? É uma nova posição em Cristo. Deus nos adotou
em Cristo como filhos. Como filhos. Fomos filhos adotivos. E Paulo usa essa linguagem, adoção, conhecida no mundo gentílico, e Deus o inspira a escrever nas suas cartas, as famosas cartas paulinas. Certo? Então é importante você entender essa questão de filiação, que era conhecida no mundo grego, mas não era conhecida no mundo judaico. Ok? Vamos para o tópico 2 agora. Item 3. É importante agora a gente entender uma questão: os privilégios da adoção. Acompanhe comigo. Item 3 do tópico 3. Os privilégios da adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com ele, mas o pecado rompeu com essa dádiva. Gênesis 1:26 e Gênesis capítulo 3, versos 23 e 24. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Nesse sentido, o apóstolo usa a analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Igualmente, na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo, aos eleitos. Então Deus concede a redenção e a remissão dos pecados. Estabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de clamar Abba Pai. Isto é o direito de ter intimidade com o Pai. Olha aqui para mim, vou resumir em uma palavra só esse item: privilégio da adoção. Koinonia é a palavra comunhão em português. Koinonia é a palavra grega, para o português comunhão. O direito de comunhão, o maior privilégio da adoção. Paulo utilizou uma palavra conhecida no mundo gentílico, no mundo romano, aplicando a nós, que o maior direito da adoção que nós temos, além do direito aos céus, direito a dons espirituais, batismo com o Espírito Santo, é o direito à comunhão com Deus. E aí você entende porque o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, para termos acesso a Deus por intermédio de Cristo. Certo? Guarde isso, que o maior privilégio da adoção é a capacidade de termos comunhão com Deus. Comunhão com Deus é acesso à Nova Jerusalém. Tópico 3 da lição. Acompanhe comigo a sublimidade do propósito divino da predestinação. Predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam de seus maus caminhos. Atos 17, verso 30. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, observem, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Portanto, não houve dupla predestinação, em que Deus decretou e escolheu uns vão para o céu e outros para o inferno. Nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus e à presciência divina. Olha aqui para mim, a predestinação é condicional. O que é que eu quero dizer com isso? Quer ser predestinado em Cristo, eleito em Cristo, se arrepender dos pecados e ter fé para a salvação. Aí sim é predestinado em Cristo. É condicional. Não é como os calvinistas dizem, não. Certo? Não é. Leia Eleitos Mais Livres. Leia Teologia Arminiana. Leia a doutrina da predestinação, Severino Pedro. E leia Contra o Calvinismo. E leia esse lançamento aqui, Silas Daniel, Arminianismo, a Mecânica da Salvação. Não é? Se você é um calvinista, leia a doutrina da salvação de Mark Orton, Teologia Sistemática de Luz Berkoff. Pode ler os 5 pontos de John Pipe, é um calvinista, não é? Mas que eu o admiro pela escrita, e ao passo que não admiro ele pelas suas contradições, não é? Então é importante vocês entenderem isso. Outro detalhe, para nós finalizar aqui, tópico 3, item 2, predestinação e o amor.
Observe que nesse tópico o comentarista deu ênfase ao amor. Olhe para mim aqui. Ele deu ênfase ao amor. Quando a Bíblia diz que Deus amou ao mundo, esse amor é ágape, que o grego pronuncia mais como HP. Alguns pronunciam agapau, que é o amor incondicional de Deus, inexplicável para o ser humano. Isso é HP em grego. Deus amou ao mundo de uma tal maneira, HP. HP, esse amor. Todas as vezes na Bíblia que você encontra amor vindo de Deus para o ser humano, isso é HP. HP. Aportuguesando, ágape. Certo? Então, isto é incondicional. Deus amou, elegeu de maneira incondicional. Certo? É imprescindível você entender isso. E eu quero fazer aqui algumas aplicações para me finalizar. Estamos na conclusão e eu vou fazer uma conclusão diferente com vocês. Primeira verdade que você tem que aprender com esta lição. Primeira, a igreja é eleita antes da fundação do mundo. A igreja, a coletividade, o corpo de Cristo, antes da fundação do mundo, pela presciência divina. Número 2, essa eleição é condicionada ao arrependimento e à fé. Terceiro, a graça salvífica de Deus não faz acepção de pessoas. Quarto, a santidade é o elemento prático que demonstra aspecto de quem é salvo. E quinto, o amor de Deus, o ágape, é inexplicável, incalculável. Agora aprenda também 3 direitos agora que os eleitos têm. 3 direitos. E aí você vai anotar no âmbito geral dessa lição. Primeiro direito, filiação. Segundo direito, comunhão. Terceiro direito, morada na Nova Jerusalém. Que Deus te abençoe. Se inscreva no canal e Deus vai te recompensar. Um forte abraço.